Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 7 de agosto. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest. Vou acompanhá-los nesse fechamento de mercado, falar sobre o Ibovespa, que caiu aí no dia de hoje, 0,11%. Chegou a cair um pouquinho mais, chegou a subir também na sessão, mas fechando aí, dando continuidade a um sinal de reversão, de alta, que foi apresentado lá na sexta-feira, que vocês viram aqui com o Dalton na análise de fechamento. Enfim, já peço gentilmente aí que você deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Se você não é inscrito, fica o convite aqui para você se inscrever. Nos comentários aí embaixo vocês já sabem, é só deixar aí o seu pedido de análise que amanhã nós atenderemos aí com todo prazer, tá legal? E lembrando, pessoal, nesta semana teremos a nossa Masterclass na quinta-feira, às 8 horas da noite, onde quem for participar, é claro, vai aprender tudo ali sobre venda descoberta, tá? Então, relembrando, qual é o conceito desse tipo de operação, como funciona a margem de garantia, o que eu posso alocar como margem de garantia, onde eu vejo o aluguel da ação que eu vou vender, se esse aluguel está caro, se esse aluguel está barato, se tem disponibilidade para eu vender aí uma determinada ação, enfim, o que acontece quando essa ação que eu estou vendendo paga dividendos, eu recebo esse dividendo, eu ganho a participação daquele lucro que da queda, ou seja, caiu ali 10%, eu estou ganhando esses 10% na minha venda também, enfim, ou não, tem que fazer um ajuste. Eu ensino tudo isso lá dentro dessa Masterclass, tá legal? Se você tem interesse em participar, na descrição aqui embaixo desse vídeo, vou colocar na tela aí para vocês, tá? Na descrição aqui embaixo deste vídeo, eu deixei o link disponível para vocês. Tá, então, para quem tiver interesse, é o link aqui da página, tá? Aqui tem o valor, só você clicar aqui, ó, em quero aprender a operar a venda descoberta. Aí você clica aí, tem um cupom de desconto também de 10% aqui embaixo nessa descrição, é só você escrever o cupom lá também. E aí, enfim, tem aqui alguns feedbacks dos alunos, lembrando, né? E aqui sobre mim, tá bom? Mas, assim, se você tiver mais alguma dúvida mesmo, vou voltar aqui, pode mandar aqui para mim, tá? Kaique, vale a pena mesmo, eu quero saber tal coisa. Ou, isso aqui, ou eu já sei isso, mas não sei isso, isso e isso. Eu vou te falar, sendo bem sincero, se vale a pena ou não para você. Mas se você não sabe nada, ou você faz venda descoberto e você nem faz ideia do que tem por trás, eu aconselho a fazer, tá? Sendo bem sincero, eu aconselho a fazer. Isso vai te ajudar a, de repente, você prevenir aí grandes erros que podem acontecer na tua conta, operacionalmente falando, tá bom? Não é tão simples a parte operacional de uma venda quanto a da compra, tá? Aparecem algumas coisinhas diferentes ali na sua conta. Então, é bem interessante você estar por dentro desses detalhes, tá legal? Enfim, vou rodar a vinheta. Peço gentilmente que você já deixe seu joinha mais uma vez e, na sequência, a gente dá início aqui à nossa análise de fechamento. Bora lá. Vamos lá, pessoal, deixa eu colocar aí na tela, então. Lembrando que... Lembra que eu falei para vocês, né, que temos inscrições ali limitadas, né, vagas limitadas naquela Masterclass, tá? E aí a gente já teve uma boa aderência, tá? Então, dependendo de como for hoje ou amanhã, pode ser que a gente acabe aí com essas vagas, tá legal? Lembrando, né, no final da aula ali, de todo o conteúdo, eu vou abrir espaço para quem participou poder me perguntar suas dúvidas, né? Então abre o microfone lá e tira a dúvida comigo, fala, Kaique, eu não entendi tal coisa que você me falou, ou não, você falou isso, isso e isso, mas e isso aqui, enfim. Aí a gente vai fazer um bate-papo ali no final, tá legal? Então, por conta disso, essas vagas são limitadas mesmo. Vamos lá. Ibovespa aí na sessão de hoje, vou colocar a tela maior aqui para vocês também, apresentando então queda de 0,11%, dando continuidade no movimento de baixa, depois de ter revertido aqui essa sinalização de fundo pelo gráfico diário. A gente vinha comentando que enquanto não perdesse ali o 120, que era a região do suporte, da média, enfim, o viés ainda seguia um pouquinho mais positivo. Ao perder, e hoje perdendo a mínima também, reforça a expectativa de continuidade deste movimento de baixa. Vai ter suporte no 117, depois a região dos 116,350, que é a média lá do gráfico semanal. Então, seguimos
nesse início de semana, com um viés mais negativo aí para o decorrer, ou seja, terça, quarta, quinta, sexta. Necessariamente todos vão ser negativos aqui, todos os dias vão ser negativos? Não, tá? A gente pode ter um dia de alta aí no meio da queda, por exemplo, tá? Mas a expectativa é de poder buscar aqui essa região de suporte aí mais abaixo. Pode ser em um candle, pode ser em 3, a gente vai visualizar como é que vai ser apresentado aí no decorrer dessa semana. Mas estamos dentro de um viés baixista de curto prazo. Mini índice, na sessão caindo aí 0,04 no momento, já perdeu o mínimo também do que no anterior, também aí caminhando em direção ao suporte do 118,300, gráfico de 60 minutos, a gente teve o mini índice abrindo aí um gap de alta, aí tentou ficar, gerou a sinalização de fundo, né, no gap de alta, perdão, espirrar e não espirrei, gerou a sinalização de fundo aqui, tentou dar continuidade no movimento, buscando a região das médias, respeitou e estilingou aqui para baixo, tá? Caindo aí. Agora... Perdão, agora foi. E estilingou aqui para baixo, tá? Buscando aí basicamente 1.200 pontos nessa queda, 1% de queda. Gerou nova sinalização de fundo, bateu na média mais uma vez, está gerando novo sinal de topo. Enfim, enquanto estiver gerando sinalização de topo abaixo da média, o foco vai ser realmente na ponta vendedora. Tá? Tentando pegar a continuidade do movimento de baixa e aquele viés de baixa também que a gente mencionou aqui agora, do gráfico diário, tá legal? Então, enquanto não voltar para cima da média, não gerar nenhuma sinalização de alta por aqui, o foco segue sendo mais na ponta vendedora aí no mini índice por enquanto. A partir das 8h45 da manhã, aqui no canal, a gente tem a live ao vivo aí com o Dalton em mini índice e mini dólar, tá? Então, para mais detalhes, a gente pode focar ali nessa live. O dólar, na sessão de hoje, alta de 0,42% até o momento, ainda dentro do movimento de alta aqui, de recuperação, expectativa de romper essa região de topo aí nos 4.973. Gráfico de 60 minutos. A gente teve o dólar aí abrindo basicamente, dando continuidade no movimento de alta, não chegou a testar resistência, corrigiu fraco na média e sinalização de fundo aqui amanhã abre possibilidade de compra tentando pegar a continuidade aí deste movimento, tá? Lembrando que está corrigindo bem fraco, semelhante ao que aconteceu aqui, aquela vez que a gente comentou aí alguns fechamentos atrás, tá? Então, a gente pode ter aqui uma abertura gerando uma boa movimentação de alta, tá? Então, vamos ver se apresenta algo nesse sentido, mas a resistência dos 4.947 é um nível aí que a gente tem que ficar de olho, sim. Se subir fraco aqui, né, até esse nível de preço aí, subir escorregando aqui, pode bater lá e respeitar e devolver esse movimento, tá? Aí vai ter a média como suporte e depois essa região de fundo nos 4.872. Falando aqui agora, deixa eu tirar o ajuste, falando do DI, na sessão de hoje, DI apresentando alta de 0,67 por enquanto, repique segue sendo apresentado aí, tentando fechar o gap, tentando buscar a média nos 10.629, tá? Então ainda olharia para continuidade aqui desse repique que vem sendo apresentado. Bateu ali nesse nível todo de resistência, se não conseguir ganhar essa região toda, o viés segue sendo mais baixista aí, falando de médio prazo para o DI. Agora, dando sequência, vamos falar de Petrobras. Petrobras aí na sessão de hoje apresentando alta de 0,63. Ah, Kaique, que essas marcações todas que você fez aí? Para quem não sabe, eu comecei a fazer ali a parte de live no dia de hoje, na sala de ações, tá? Então, estou atendendo a pedidos de análise lá dentro da sala de ações, tá? E também estou fazendo aí operações de day trade em ações nessa nova live, tá? Então, por isso que vocês, de repente, vão ver algumas marcações aí no decorrer do nosso fechamento, tá? Então, são coisas do gráfico de 30 minutos, gráfico de 120 minutos, tá? Então, que não deve interferir aí no gráfico diário, tá? Então, deixa eu só ver se eu consigo... Não vou conseguir ocultar todo o desenho, enfim, vai ter que ficar aqui dessa vez, tá? Movimento de baixa, e aí tentou se recuperar e segue travado aqui a Petrobras, tá? Segue bem travado. Respeitou a média, não conseguiu retornar para cima dela. Se amanhã perder mínima aqui, reforça um novo movimento de baixa, tá? Em direção ao suporte dos 28 e 26, tá? Tem suporte antes, Kaique? Tem essa região de fundo, na faixa ali dos 29,39 e depois a região dos 28 e 26, tá bom? Então são esses os dois níveis de suporte aí no gráfico diário que a Petrobras pode testar aí nas próximas sessões. E resistência, Kaique? A região dos R$31 aí é o nível mais relevante de resistência na Petro nesse momento.
além da média móvel. Vale, na sessão de hoje aí apresentando alta de 0,5%. Essa linha é apenas uma linha aí que estava marcando aqui essa mínima, tá? Chegou a perder, mas voltou aqui para fechar bem aí num dia de alta, tentando se recuperar. Enquanto eu não voltar para cima da média, pessoal, para cima dos 68,20 aí, o foco segue sendo um pouco mais negativo, tá? Que olha, já são 3 candles de alta, basicamente, dentro de um aqui, ou 2 candles de baixa, tá? Então tá muito fraco aqui esse repique. E se continuar fraco, respeitando a média e gerar sinal negativo, eu vou focar em venda, tentando pegar um novo movimento de baixa aqui na Vale, tá? Então precisa ter um candle de força, voltando para cima de resistência, para tentar apresentar algum movimento de recuperação. Para quem estiver comprado, dá para deixar o stop ainda abaixo do fundo, na região dos 66,48, tá legal? Para quem quer vender, tem que aguardar aí a sinalização de topo abaixo da resistência. Agora falando das operações swing trade, primeiro aqui, Pera, no dia de hoje aí caindo 0,16, chegou a subir bem, tá? Chegou a subir aí 1,5%, mas respeitou essa região de topo anterior, tá? E já são aí basicamente 3 candles, né? 3 pregões aqui que estamos dentro da operação e o papel agora começou a apresentar um pouquinho mais de fraqueza aí no movimento de alta. Então, muito provavelmente amanhã eu devo reposicionar o meu stop aí nessa operação, tá legal? Então fiquem atentos lá dentro do aplicativo Devo Invest. Redditor aí no dia de hoje apresentando... Ué, falta um candle aqui, hein? Porque hoje caiu... Não, tá certo. Hoje caiu aí 0,75%. O papel aí segue no movimento de baixa, abaixo da média móvel aqui. Ainda não buscou o meu suporte, o meu stop nos 33,90. Então sigo comprado ainda na expectativa que o papel apresente algo aí relevante aqui na ponta compradora, dando continuidade no movimento de alta, tá? Então sigo comprado aí em Redditor. Agora, atendendo aos pedidos de análise, começando por CSNA3. E se até aqui você não deixou o seu joinha, ajuda a gente aqui no canal, é só clicar embaixo rapidinho, tá bom? Vamos lá, dando sequência aqui então, CSNA3. No dia de hoje aí, apresentando queda de 0,39%, dando continuidade no movimento de baixa, tá? O papel se aproximando aqui numa região de fundo anterior, tá? Se a gente considerar essa tentativa de fundo por aqui, esse foi o último fundo ascendente, já enfraqueceu bastante aí a tendência de alta no papel, já voltou para baixo de níveis que eram para ter funcionado como suporte e não funcionou, tá? Simplesmente aí ignorou todos esses níveis e deu sequência no movimento. E o próximo suporte mais relevante é realmente a região dos 12,68 aqui, tá? Então, se bater aqui e gerar uma tentativa de compra, sinal de fundo, seria uma compra bem arrojada, tá? Bem arrojada mesmo, enquanto não perder esse fundo aqui dos 12,46. Então, para você que tem interesse em compra, aqui seria uma região aí de tentativa, tá? Isso se deixar um stop curtinho por aqui também. Agora, se deixar um stop muito grande, eu já abandonaria aí essa operação, tá? Não olharia aí com bons olhos mais, tá? Então, para quem tiver essa expectativa ainda mais altista para o papel, sendo que enfraqueceu bem, a compra seria mais próxima, então, desse suporte dos 12,70. E para quem está vendido, qualquer aspiração de máximo aqui, depois desse longo movimento, seria uma possibilidade de saída aí. Cosan, na sessão de hoje apresentando queda de 0,9%, papel caindo aí e quase perdendo aqui essas mínimas, esses fundos anteriores. Pode esticar o movimento de baixa até a média do semanal, lá nos 18,16. Então, para quem está interessado em venda, essa seria uma possibilidade, com stop aqui acima do topo, tá? Acima ali da região dos R$20,21. Confirmando essa perda de mínima, confirma também um pivôzinho de baixo, reforçando ainda mais esse viés, tá? A gente teria aí como projeção desse pivô de baixo, primeiramente a região dos 18,99 e depois ali a região da média do semanal, olha só, hein? Nos 18,27. Gol 4, na sessão de hoje queda de 0,53%, papel que está dando continuidade aqui no movimento de baixa, está fraco aqui nesses últimos dias para cair, mas segue aí mais no movimento negativo, tá? Se a gente pegar aqui a retração toda desta pernada de alta, ainda tem espaço para cair, pessoal. Até 50% desse movimento todo de alta seria a região dos 8,93, então poderia ainda buscar esse nível de preço. Seria interessante para quem está interessado em venda, se tentar buscar novamente os 9,80 e gerar um sinal negativo por aqui, que
que aí você teria um espaço maior para buscar esse primeiro nível de suporte. Depois, caso perca ali os R$ 8,93, teria um próximo suporte na região dos R$ 8,10. Seria aí um próximo nível, que seria próximo também da região da média de 200 períodos aqui, tá? Então, Gol aí segue no viés mais negativo de curto e médio prazo. Falando de Mitre agora, na sessão de hoje caiu aí 1,73%, respeitou a região de topo anterior, e amanhã, se perder mínimo aqui, eu pularia fora se eu estivesse posicionado no swing trade, porque o papel pode apresentar novo movimento de correção, até o suporte do 6,76 primeiramente, e depois a região dos 6,20 e 24, que seria ali basicamente a média móvel do gráfico semanal. Então poderia buscar esse nível de preço aqui, Mitre, nas próximas sessões, tá? Tá bem escada aí o movimento, tá difícil de visualizar aqui o papel rompendo aqui numa sequência só, apesar de poder apresentar algo nesse sentido, tá um pouquinho difícil, tá? Principalmente hoje, depois de bater lá e deixar esse candle aqui, tá? Então, perder o mínimo aqui amanhã seria uma possibilidade de pular fora aí do papel. Sim, H3 na sessão de hoje caindo 2,55%, papel que esticou bem aí nas últimas sessões, apresentou perda de mínima aqui, com possibilidade de saída para quem estava comprado no swing trade. Para quem está interessado em compra, pessoal, vai ter que aguardar aí uma correção, seja na média ou nessa região de topo anterior, preferencialmente acima aí dos R$ 10, uma sinalização de fundo na sequência, abriria essa possibilidade de compra aí, tá legal? Aqui eu não gostaria que voltasse tanto, não. Ou seja, voltar lá na média do semanal. Não faria tanto sentido mais a compra aqui embaixo, tá? Então o ideal é que corrija, mas corrija no máximo até os R$ 10 aí, tá bom? Alupar aí, só um minuto. Alupar aqui na sessão de hoje caindo 1,1%. Papel aí ainda respeitando bem aqui a região de fundos anteriores, a região da média móvel do gráfico semanal, tá com bastante dificuldade aí de perder os 28,64. Para quem tá comprado, deixaria o stop aqui embaixo ainda dos 28,14, tá? Tentando pegar aí a sequência ainda do movimento de alta. Para quem tá de fora, pessoal, e tá querendo comprar, tá difícil a entrada, né? Gerou uma aqui que chegou a andar e voltou, aí gerou outra aqui que já voltou no dia seguinte, tá? Então tá com bastante dificuldade também de andar. Vamos ficar de olho. Se corrigir fraquinho aqui ainda, deixando máximas descendentes e gerar uma sinalização de alta, seria uma possibilidade de arriscar. Aí deixa o stop um pouquinho mais acima aí, tá? O papel ainda está dentro da sinalização de fundo ali do gráfico semanal, pode ainda tentar esticar um pouquinho mais, tá bom? Então, enquanto não perder os 28,60 aí, basicamente, eu ainda vejo com bons olhos uma tentativa de compra depois de alguma correçãozinha a mais aqui, tá legal? BBDC4 na sessão de hoje aí queda de 0,71%, papel aí em cima de uma região de suporte dos 15,34, mas pode esticar um pouquinho mais até a região dos 14,84, que seria a região da média móvel aí de 200 períodos, tá? Para quem está interessado em compra contra a tendência, mesmo que seja nesse suporte aqui, eu ainda guardaria um stopzinho um pouquinho mais curto, tá? Então amanhã um candlezinho de definição, deixaria um stop mais curto, porque olha o tamanho desse stop aqui para comprar a máxima de hoje, né? Muito próximo já da resistência. Então, se deixa um stopzinho mais aqui embaixo, ó, eu tenho um stop desse tamanho e olha só o meu espaço para buscar resistência, bem maior. Né? Então, se deixar um candlezinho de definição aqui já ajuda bastante para quem está querendo abrir uma compra aí contra a tendência. Para quem está vendido, qualquer aspiração de máxima aí no decorrer dos próximos pregões seria uma possibilidade de pular fora aí, colocando lucro no bolso. YouTube 4, queda de 0,79% na sessão, basicamente aí testando a média do semanal, mas está com uma carinha aí, pessoal, que pode afundar aqui até a região dos 26,93, tá? Ou ainda 26,13, que seria a média lá do mensal, olha só, tá? Bateu lá na região de topo anterior e já gerou topo aqui no gráfico mensal. Então, tomar cuidado aí, se alguém tiver comprado em YouTube no curto, médio ou até o longo prazo, saiba que existe essa possibilidade a partir de agora, tá? Não vejo possibilidade de compra aqui, mesmo que se tiver essa aspiraçãozinha de máxima aqui, se tiver ela, mas assim, ó, vamos lá, no detalhe, hein? Tem que ser rigoroso mesmo nessa entrada, porque gerou topo no mensal. Tem que ter um candle com stop curto, mas com fechamento acima da média, tá? Ou seja, o fechamento tem que estar aqui. Não pode ser um candle que deixa o stop curto, mas que ele fecha aqui assim, ó, tá? Tem que ser um candlezinho aí que fecha positivo aqui para cima da média, e aí abre a possibilidade de compra na sequência, tá? Sem perder, inclusive, essa mínima aqui, tá bom? Aí abriria a possibilidade de compra
arrojada, tentando pegar um novo movimento de reversão aqui em Itaú, ITUB4, tá? Mas por enquanto, depois dessa perda de mínimo aqui, reforçou um pouquinho mais o viés aqui negativo, tá? Somente anula aí o que eu tô falando se apresentar amanhã já, por exemplo, um candle assim de força, tá? Devolvendo tudo que foi apresentado hoje, ou, mais uma vez, aquele candlezinho com aspiração de máxima aí na sequência. Por fim, Movida, na sessão de hoje aí, queda de 0,9%, chegou a cair bem mais, tá? Chegou a cair aí 3,86%. Foi um papel que eu quase peguei a comprinha aí, foi quase na mínima, inclusive, no gráfico de 5 minutos, para quem tava lá na live. 5 não, de 15, perdão. Eu deixei minha compra aqui, ó, nos 11,65, tá? Bem aqui. Bateu 11,69 aqui, a mínima do dia. Por pouquinho não pegou aí, a gente não pegou esse movimentozinho de alta aqui, tá? Infelizmente aí não rolou. Mas enfim, gerou a sinalização de topo na sexta, hoje deu continuidade aqui. A expectativa segue sendo de continuidade aqui desse movimento de correção, mas dá para ficar de olho ainda em compra, tá, pessoal? Olha só, ficou muito tempo travado aqui, apresentou o rompimento dessa região, sinal de alta acima dos 11,54 aí, ainda vejo com bons olhos aí para tentar pegar a continuidade do movimento de alta no decorrer dos próximos pregões, tá legal? Era isso que eu tinha para comentar com vocês, pessoal. Peço desculpas aí na dicção aqui, hoje tá bem difícil, meu nariz tá bem travado aqui, tá? Então tô até respirando em alguns momentos aqui pela boca, tá? Me desculpem mesmo aí, mas sempre tentando trazer aí o conteúdo com muita qualidade para todos vocês e atendendo da melhor maneira possível aí, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, um excelente resto de segunda-feira, boa semana para todo mundo, boas operações. Amanhã a gente se vê às 8h45 na live de mini índice, mini dólar com Dalton e às 9h45 comigo lá na sala de ações, atendendo a pedidos de análise e também day trade em ações, tá legal? Um grande abraço mais uma vez, não se esqueçam, se você tem interesse na Masterclass, não perca tempo, tá? As vagas são realmente limitadas, tá legal? Um grande abraço, quiser qualquer dúvida, lá no Instagram. Tamo junto.